era presidente e, por isso, imune a qualquer processo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. Bolsonaro acelera a chantagem para não ser condenado e preso pelo STF. E essas manifestações foram só o começo. Agora ele partiu para ameaças explícitas. E essas ameaças, minha amiga, meu amigo, incluem, inclusive, Donald Trump. Ou seja, Donald Trump faz parte do esquema de Bolsonaro para escapar da cadeia. E esse esquema com Trump foi costurado pelo filho 03 de Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, e ganhou inclusive os jornais dos Estados Unidos. Eles planejam, ambos, Bolsonaro e Trump, fazem uma aliança e planejam ameaçar os seus países com golpe caso sejam presos. Se antes de o Bolsonaro deixar o poder em 2022, 2 dias antes do término do seu mandato, deixar o poder fazendo ameaças, agora ele faz ameaças para o caso de ser preso. Então, tanto lá quanto aqui, eles insinuam que haverá uma revolta popular, uma revolução no país se eles forem presos. Ou seja, as velhinhas e os velhinhos lá de Ipanema vão pegar em armas, minha amiga, meu amigo. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? O bolsonarismo é ligado a milícias, tem polícias e tem setores das Forças Armadas, tem muita coisa aí. Vamos ver o que é que dá essas ameaças dos bolsonaristas e dos trumpistas. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Trump e Bolsonaro querem imunidade à base de ameaças. Pais dos populistas não vêm do respeito às regras do jogo, mas de negociações feitas a partir do medo. Nos Estados Unidos, o juiz da Suprema Corte de Justiça, Samuel Alito, buscou um raciocínio exótico para defender a imunidade de ex-presidentes dos Estados Unidos. Ele é integrante da ala conservadora da Suprema Corte e sugeriu que, se um governante souber que está sujeito a processos criminais, após deixar o cargo, ele dá golpe. Veja só, é simples assim, na Suprema Corte de Justiça. Acontece que, diferentemente do Brasil, Trump tem maioria, não é? Os conservadores têm maioria na Suprema Corte de Justiça, e é esse o risco que corre o Brasil, minha amiga, meu amigo. O risco que corre este país é que governos de direita voltem, de extrema direita, como o de Trump, e como é o Partido Republicano, um partido de extrema direita hoje, voltem a ganhar eleições e vão aparelhando as instituições. Você veja que ao longo dos 4 anos de Bolsonaro, ele aparelhou furiosamente o poder judiciário. Porém, um mandato é pouco, porque os mandatos judiciais, eles se espraiam por muito tempo, por décadas. Então, para você poder aparelhar o judiciário, precisa vencer mais eleições. Hoje o Brasil foi salvo de uma ditadura bolsonarista porque o PT ficou muito tempo no poder. E esse é o risco, isso é que o bolsonarismo persegue. Ter períodos maiores no poder, mais uma eleição do Bolsonaro ou de algum bolsonarista pode ser suficiente para aparelhar o STF. Podia ser só uma expressão ingênua da reverência exagerada dos americanos pela figura presidencial. Acontece que o tribunal, a Suprema Corte dos Estados Unidos, estava julgando se deveria garantir a imunidade a um presidente que tentou melar a eleição para ficar no poder. Veja só, o sujeito tenta dar um golpe pela lei maluca dos americanos, um presidente tenta dar um golpe e, por ser presidente, não acontece nada com ele. A discussão na Suprema Corte americana
tinha nome e sobrenome e uma tentativa de golpe no currículo. Em seus últimos dias no cargo, o Trump usou a autoridade presidencial para tentar reverter resultados eleitorais em estados estratégicos e instigou uma revolta violenta com o objetivo de continuar no poder, como você viu. Agora ele alega que atos oficiais de um presidente são protegidos por imunidade. O amparo oferecido por esse juiz da Suprema Corte ao Trump tem um fundamento mais do que traiçoeiro. Para o juiz abrir uma brecha na imunidade presidencial poderia desestabilizar o funcionamento do país como democracia, um blá 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 total, né? Deu golpe é golpista, golpista não pode ter imunidade. A linhagem populista de Trump usa o medo como arma para manter a influência e principalmente conseguir proteção. A justificativa para manter o ex-presidente fora da cadeia não é a sua inocência, mas o risco de haver mais problemas como aquele que aconteceu em 6 de janeiro. Da mesma forma, o argumento mais usado a favor de uma anistia para Bolsonaro não é a inocência dele, mas a reação que haverá. Pessoal, veja só uma coisa. Aqui no Brasil você viu as manifestações do Bolsonaro e do Malafaia, por exemplo, não é, do próprio Bolsonaro. Por que eles convocam as manifestações? Dizendo o seguinte: se o Bolsonaro for preso, essa gente toda vai se revoltar. Então, e o pior de tudo isso é o seguinte: esses dois acabam de formar uma aliança e estão agindo em sintonia. O Trump faz ameaças de lá para não ser preso e o Bolsonaro faz ameaça de cá para não ser preso. O Bolsonaro imitou em 8 de janeiro, o bolsonarismo em 8 de janeiro imitou o trumpismo. E agora tudo indica que o Bolsonaro vai seguir a mesma linha do Trump, até porque ele segue a linha do Trump há muito tempo. E quem diz isso não é o Eduardo Guimarães, é basicamente o jornal norte-americano The Washington Post. E aqui essa matéria diz que o Steve Bannon, ele que é um estrategista do Trump, falou para o Bolsonaro dar o golpe, estimulou o Bolsonaro a dar golpe e fazer ameaças. Vamos traduzir aqui para o português para ficar mais fácil. Assessores de Trump, Bannon e Jason Miller, Steve Bannon e Jason Miller são os principais estrategistas de Donald Trump. Aconselharam os Bolsonaro sobre os próximos passos depois que ele perdeu a eleição. Alguns aliados e conselheiros querem que do Donald Trump querem que o presidente brasileiro conteste a sua derrota eleitoral para Lula. Outros querem uma luta global pela liberdade, o que eles chamam de liberdade de expressão. Enquanto, diz a matéria do Washington Post, enquanto dezenas de milhares de apoiadores de Bolsonaro acampam do lado de fora de instalações militares em todo o Brasil para protestar contra a sua derrota eleitoral, membros do círculo íntimo de Bolsonaro se reúnem com conselheiros de Trump para discutir os próximos passos. Veja que todo 8 de janeiro começou aqui, nessa matéria do jornal americano que você está lendo, que eu estou traduzindo para você. O congressista brasileiro Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, visitou a Flórida desde a votação de 30 de outubro no Brasil, encontrando-se com Trump em Mar-a-Lago e traçando estratégias com outros aliados políticos por telefone. Isso saiu no Washington Post em 23 de novembro de 2022. Vamos continuar. O congressista brasileiro, em 30 de outubro, se encontrou com Trump em Mar-a-Lago, traçando estratégias com outros aliados políticos por telefone. Ele conversou com o ex-estrategista Trump, Steve Bannon, que estava no Arizona, auxiliando a campanha da candidata governamental do Partido Republicano, Kari Lake, sobre o poder dos protestos para Bolsonaro e os possíveis desafios aos resultados das eleições brasileiras, disse Bannon. Ele almoçou no sul da Flórida com o ex-porta-voz da campanha de Trump, Jason Miller, agora CEO da empresa de mídia social Gettr, que é uma empresa do Trump.
para se equiparar às redes sociais que foram bloqueadas para ele. E discutiu censura online e liberdade de expressão. Nem Trump nem Eduardo Bolsonaro responderam aos pedidos de entrevista. Essas conversas refletiram os debates que se desenrolaram naquele novembro de 2022 em Brasília, onde apoiadores de Bolsonaro discutiam os próximos passos de um movimento populista conservador. Esse movimento enfrentava um acerto de contas não muito diferente daquele da direita americana após a derrota de Trump em 2020, sobre como se sustentar quando seu carismático porta-estandarte foi derrotado. A direita brasileira tem algumas vantagens no início do ano novo, quando o ex-presidente de esquerda Lula tomará posse. Enquanto Bolsonaro perdeu, seu partido e aliados obtiveram ganhos no Congresso e em governos. Dezenas de milhares dos seus apoiantes continuam a acampar fora das bases militares. Então aqui você vê o nascimento do 8 de janeiro e que isso veio dos Estados Unidos, do Donald Trump. Manifestantes foram fotografados segurando cartazes feitos à mão com os dizeres Brazilian Spring, ou seja, Primavera Brasileira, e demonstrando laços estreitos entre os movimentos de direita nos dois países. As frases viraram tendência no Twitter brasileiro. Diversas vezes, a Primavera Brasileira foi cunhada logo após a eleição por Bannon. Então aqui você vê a origem do 8 de janeiro, do golpismo do Bolsonaro pretérito e atual. E aí surge a grande pergunta: por que é que essa relação do Bolsonaro com o Donald Trump, e que de lá veio toda a estratégia, toda a ideia de tentar um golpe no Brasil, não está nos inquéritos do STF? Por que é que isso não está nos inquéritos do STF? Esse é o grande mistério. E aqui você vê os conservadores da Suprema Corte, isso saiu ontem, tá? Os conservadores da Suprema Corte dos Estados Unidos se inclinam por imunidade presidencial, para o Trump não ser responsabilizado por ter tentado um golpe. Perguntas de juiz durante os argumentos de defesa do ex-presidente Donald Trump sinalizam que a decisão final pode ser favorável a ele em algum grau de imunidade por atos oficiais do presidente. E os juízes conservadores da Suprema Corte dos Estados Unidos demonstraram simpatia pelo argumento de que os presidentes têm imunidade contra acusações criminais por determinadas ações realizadas do cargo, inclusive da golpe de Estado. E aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Se te prenderem, será para a destruição deles, diz Malafaia, em ataque ao STF em ato de Bolsonaro em fevereiro. E ele repetiu agora, nesse último ato, coube ao pastor fazer as críticas mais duras à corte. Então, basicamente, o que o bolsonarismo está fazendo é a mesma coisa que o Trump está fazendo. Se me prenderem, vai ter uma revolução. Os meus aliados, os meus apoiadores que foram a essas manifestações vão pegar em armas, vão sair quebrando tudo, vão derrubar a República. Aqui no Brasil, o que se viu em Copacabana foi aquilo que a gente chamava no meu tempo de baile da saudade, né? Gente idosa, em grande, enorme maioria, branca e rica, que o máximo que pode fazer é dar uma baforada de perfume em quem eles quiserem combater, né? Mas seja como for, o Eduardo Bolsonaro fez uma ameaça. Será que a Polícia Federal vai continuar sendo o cachorrinho do Alexandre de Moraes? Vai continuar sendo a Gestapo do Alexandre de Moraes? Ninguém aguenta mais isso não. Isso é uma brincadeira que estão fazendo. Agora, não se enganem, né? Prender o presidente Bolsonaro não vai ser fácil. A direita está crescendo no mundo, o Chega acabou de quadruplicar a sua bancada de direita lá em Portugal. Isso vai ter reflexos aqui no Brasil, porque muitas pessoas aqui do Brasil têm relações com Portugal. O Milei na Argentina, o Trump, se não for assassinado, retornará ao poder nos Estados Unidos. E, inclusive, eu relembro, né, que um dos seus principais assessores, Jason Miller, foi detido por Alexandre de Moraes algumas horas no aeroporto aqui de São Paulo, um fiasco internacional, pouco repercutido pela grande imprensa aqui no Brasil, mas lá fora foi muito repercutido. E Jason Miller é um dos principais assessores de Donald Trump. Vamos ver como é que vai ficar essa história.
Enquanto isso, você descobre que aquele apoio ao Chiquinho Brazão no Congresso Nacional, o assassino Chiquinho Brazão, o assassino de Marielle, não veio de graça não. Antes de ser expulso, ele deu uma bolada de dinheiro para a União Brasil, ou seja, para o Centrão. Preso no caso Marielle, o Brazão fez uma contribuição financeira aos cofres do União Brasil um mês antes de ser expulso. E ele deu 1,8 milhão de reais para tentar garantir que os deputados não o deixassem preso. Logo, logo ele vai estar fazendo delação premiada. E o Carlos Bolsonaro, enquanto isso, vai garfar 1,5 milhão de reais para sua campanha a vereador. O PL vai dar 1,5 milhão de reais para a campanha da reeleição de Carlos Bolsonaro como vereador no Rio. Você paga. E o governo já liberou mais de 8 bilhões em emendas para o Centrão, e é pouco, eles querem mais. E o Lira está furioso porque são só 8 milhões de reais e está inclusive fazendo ameaças. Tá? Estão falando de um tal efeito Eduardo Cunha aí, que significaria o Lira fazer a mesma coisa com o Lula que o Eduardo Cunha fez com a Dilma. Cautela no STF com os processos de cassação de Moro e Seif. Você veja que a República vive um período de extrema instabilidade. Aqui o Senado Federal ameaçando aprovar propostas de emendas constitucionais e criar situações de saia justa com o STF se esses dois forem cassados. O governo libera bilhões em emendas, mas não consegue acalmar o Centrão. E na verdade aí a situação está cada vez pior, não há dinheiro que baste para esse cara. E as pressões das montadoras de veículos elétricos no Brasil contam com o apoio do governo e o carro elétrico vai virar uma realidade no país. Vai ficar mais barato e isso para a gente é uma boa notícia porque realmente o meio ambiente agradece. Bom, deu-se esses dias, depois de 114 anos da revolta da Chibata, o comandante da Marinha faz uma retórica, ele entoa uma retórica absurda para não querer que se homenageie o João Cândido, o marinheiro que resistiu no caso da revolta da Chibata. A revolta da Chibata era simples. Nas Forças Armadas, no caso na Marinha, marinheiros que discordassem de alguma coisa ou apresentassem mau comportamento eram chicoteados. Esse homem, João Cândido, recebeu 250 chicotadas e isso desencadeou uma sedição contra a Marinha. E esse almirante não quer homenagear o homem que exortou os seus companheiros a se revoltar contra a tortura de marinheiros, que não eram nem criminosos, nem que fossem criminosos, mas não eram. Isso são as Forças Armadas e é isso que a gente não pode perder de vista. E no caso do Porsche, que matou um motorista de aplicativo com um playboyzinho bêbado, descobre-se agora que os policiais que foram acorrer o caso nem bafômetro tinha para comprovar que o sujeito estava bêbado. Na verdade, aí tudo tem cara de ter rolado uma propina alta da mamãe que foi buscar o assassino. E por fim, a segurança de Lula vai inspecionar o local do ato de 1º de maio desse ano. E é bom que faça mesmo, porque os tempos que o Brasil vive são tempos bicudos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.